Amigo e amiga, este é o canal YouTube Mestre Frei Antônio de Pádua, que está aqui conversando com Cristo, Jesus, menino, né? Sua festa é comemorada no dia 13 de junho e também comemorada nos dias 13 de cada mês. Nosso objetivo hoje é o encontro número 2 de Crisma, cuja formação segue esse método: escutar a palavra de Deus, meditar na palavra, contemplar a obra de Deus e rezar. Amigo, este curso é fundamentado num livro aqui, Confirmados da Fé, o livro do Catequizando, onde hoje nós vamos focar no encontro número 2, aqui, nós vamos encontrar na página 18, A Aventura de Crescer. Vocês podem encontrar esse livro na editora Paulus, e assim poderem acompanhar todos os encontros que nós tivermos. Ok? Também tem em casa uma Bíblia para poder fundamentar as referências que nós vamos passar para vocês, certo? Esse curso tem por objetivo também apoiar todos aqueles catequistas que estão nas igrejas, né, nos templos de Cristo, fazendo a formação da fé cristã, ok? Importante, ative o sininho, compartilhe essa prática de formação espiritual, de modo que outras pessoas possam também usufruir desse crescimento espiritual que advém de conhecer a palavra de Deus, conhecer aquilo que fortalece a fé. Conto com vocês. Bom, vamos começar através da expressão do amor a Deus, que é a oração que o Cristo nos ensinou, que é o Pai Nosso, né? Porque assim fazendo, nós estaremos vivendo o amor autêntico, cresceremos em todos os aspectos em direção a Cristo. Isso está escrito lá na Epístola de São Paulo, apóstolo dos Efésios, capítulo 4, no versículo 15. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, vamos iniciar escutando esta palavra que Efésios está lá, capítulo 4, versículo de 3 a 16. Né? Temos aqui várias pessoas de mão dadas olhando o nascimento do sol, ou seja, eles estão tentando observar aquilo que Deus lhes fala. E Deus fala para a gente através da palavra escrita, aquela que está tanto nas Escrituras, no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento. Então vamos ouvir. A meta é que todos juntos nos encontremos reunidos na mesma fé, no conhecimento do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? O Cristo, Jesus Cristo. Para chegarmos a ser o homem perfeito, que na maturidade do seu desenvolvimento é a plenitude de Cristo. O homem, quando foi criado lá no Gênesis, né, na pessoa de Adão, ele era o homem perfeito. O Cristo veio resgatar essa perfeição para a gente, na sua plenitude, como ele viveu entre nós. Então, já não seremos mais crianças,
jogados pelas ondas e levados para lá e para cá, e por qualquer vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e pela astúcia com que eles nos induzem ao erro. Gente, aqui nós estamos vivendo plenamente isso aqui, certo? Jogados por qualquer doutrina, presos por artimanha dos homens e pela astúcia com que eles nos induzem ao erro. Ao contrário, vivendo o amor autêntico, cresceremos sobre todos os aspectos em relação a Cristo, que é a cabeça. Ou seja, Cristo, pela perfeição que Ele nos trouxe, Ele é a cabeça da humanidade. Ele organiza e dá coesão ao corpo inteiro através de uma rede de articulações, que são os membros, cada um com sua atividade própria, para que o corpo cresça e construa a si próprio no amor. O que ele quer dizer isso? São Paulo quer dizer que os cristãos formam uma rede inigualável no mundo, onde cada um tem a sua função dentro desse corpo chamado místico de Cristo. E a partir da ação desse corpo, se consegue fazer o progresso espiritual em relação ao amor de Deus. Bom, neste mapa, vamos contemplar por onde Jesus, exerceu a sua missão quando esteve na Terra. Aqui nós temos a Galileia, aqui temos a Cesareia, aqui temos Damasco, cidade que ainda existe hoje, foi destruída pela guerra, está toda destruída lá, mas desde a época de Cristo já era uma enorme cidade. Cesareia Marítima, a Samaria, não é? Jerusalém, onde o Cristo veio a ser crucificado. E aqui é toda a Judéia, este rio aqui é o Rio Jordão. E aqui nós temos o quê? O Mar Morto. Bom, então, este é uma ideia do mapa, aonde o Cristo realmente pôde pregar a todos a partir dos 30 aos 33 anos. Bem, vamos agora meditar um pouco, observando aquilo que eu acabei de falar sobre Cristo ser a cabeça da igreja. Ou seja, a igreja aqui, nesse sentido, não são os templos de pedra, não são as catedrais, não são os templos onde se ora. A igreja somos nós, pessoas físicas, que estamos presentes nesse mundo, tá certo? E que fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos, E o que é que Deus quer que nós façamos? Aquilo que Maria disse: fazei o que Ele vos disser para fazer. Quem? Jesus Cristo, está aqui. Então, mais uma vez, a primeira pergunta: do que está falando aquele texto que nós vimos lá? Esse texto aqui. Que nós nos encontremos juntos, unidos na mesma fé. Esse é a primeira resposta àquela pergunta. Segundo, que o Cristo é a cabeça. Prestem atenção nisso, o Cristo é a cabeça. Muito bem. A que meta ou objetivo nos encaminha o texto? Acabamos de dizer, tá certo? E quais são as consequências para os que assumem a unidade da fé e o conhecimento de Jesus Cristo? Então, mais uma vez aqui, nós temos o quê? Aqueles que assumem isso, passam a dar coesão a esse corpo inteiro. Ou seja, ativamente nós contribuímos para que esse corpo inteiro de Cristo
que nós somos os membros, cada um com atividade própria, então cada um agindo na sua atividade própria, né? E fará com que esse corpo cresça e construa a si próprio no amor. Então veja, a nossa atividade, né, vai construir o amor, ou seja, aquilo que nós conversamos no início, ou seja, nós viveremos a aventura de crescer, vivendo o amor autêntico, cresceremos em todos os aspectos em relação ao Cristo. Então aqui estão as pessoas todas que estão seguindo ao Cristo. Muito bem. Vamos aqui contemplar esta figura onde o Cristo, né, ele recebe e acolhe cada um de nós dessa forma, né? Nessa figura nós podemos ver o seguinte, né? Aí em sintonia com aquilo que lá no Antigo Testamento, aqui no Salmo 15, no Salmo 15 ou 14, conforme a Bíblia que você tiver, né? Se for uma Bíblia católica ou se for uma Bíblia que é protestante, né? Você vai encontrar o Salmo. Então, aqui está escrito: Javé, quem pode hospedar-se em tua tenda e habitar em teu monte santo? Quem age na integridade e pratica justiça? Quem fala sinceramente o que pensa e não usa a linguagem para caluniar? Quem não prejudica seu próximo e não difama o seu vizinho? Quem despreza o injusto e honra os que temem a Javé? Quem sustenta o que jurou, mesmo com prejuízo seu? Quem não empresta dinheiro com juros, nem aceita suborno contra o inocente? Quem age desse modo jamais será abalado. Isso é a palavra de Deus. Então veja, o Salmo, ele foi escrito, né, para acompanhar as canções de Davi. Então, grande parte do Salmo, praticamente metade deles, foi escrito diretamente por Davi. E aqui existem o que? Afirmações que trazem para nós a capacidade de seguir a vontade de Deus. Então, quem pode contemplar a obra de Deus sabe que seguindo estas diretrizes vai poder agir e jamais será abalado em sua vida. Creia nisso. Isso é muito importante para o seu crescimento espiritual. Ok? Muito bem. Os comentários são inspirados naquele livro, né? Nesse livro aqui, Confirmados na Fé, que foi publicado pela Diocese de Joinville, em Santa Catarina, pela editora Paulus. Amigos e amigas, espero que este segundo encontro tenha contribuído para o seu crescimento espiritual. E aqui, em meu nome, eu agradeço, desejo a vocês paz e bem, muito obrigado e até a nossa próxima.